Não adianta você querer estudar tudo. Por quê? Porque o professor que escreve a questão, ele é um ser humano, ele não é um robô. Então imagina comigo, o professor que escreve o conteúdo de física, as questões de matemática, as questões de biologia do Enem. Esses professores que escrevem esses conteúdos, eles são seres humanos, eles não são robôs. Então esse professor, esse ser humano, ele vai fazer o quê? Ele vai levar em consideração aquilo que mais aparece na prova. Porque não tem como ele cobrar tudo. Então ele vai levar em consideração aquilo que é mais importante para ele cobrar na prova. Entende? Faz sentido isso para vocês? Então você vai fazer a prova que vai decidir o futuro da tua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital. Você não pode terceirizar o conhecimento acerca da prova para o teu professor. Porque é o teu que está na reta. Então você precisa o quê? Você precisa checar, você precisa ir para o campo de batalha e descobrir quais são os conteúdos que mais aparecem na prova. Então, lá no edital do Enem vai estar escrito, ó, em física nós vamos cobrar eletroddinâmica, nós vamos cobrar cinemática, nós vamos cobrar mecânica, está escrito lá no edital o que a prova vai cobrar. Por quê? Porque eles têm que escrever o que a prova vai cobrar, por quê? Para eles darem respaldo para o aluno fazer uma preparação. Então, todo vestibular, ele vai dizer exatamente o que você tem que estudar. Você não precisa comprar um cursinho online, você não precisa comprar um cronograma, vai estar escrito lá o que você tem que estudar. Só que aí você tem que ter esse bom senso. Você não vai ter tempo de estudar tudo. É humanamente impossível, que nem, por exemplo, agora eu vou fazer prova de residência médica para neurologia, que é uma especialidade muito concorrida. Para mim passar na prova de neurologia, eu não vou estudar tudo, é humanamente possível. O que eu vou estudar? Eu vou pegar os 100 conteúdos mais importantes da prova e vou estudar esses conteúdos. Então eu boto ali uma preparação de 2 meses, 3 meses, vai dar basicamente um conteúdo por dia. Então, com as minhas técnicas de memorização, que eu tenho um método de memorização, chama GPOM, eu vou aplicar o meu método de memorização para me memorizar os conteúdos. Então, se eu memorizar um conteúdo por dia, vai chegar no dia da prova e eu vou saber os 100 conteúdos que são mais prevalentes na prova. E aí nós estamos falando de ensino superior, que é um conteúdo mais avançado, é um conteúdo mais difícil. Agora, no seu contexto, nós estamos falando de ensino médio. É escola, é médio, não é ensino superior. É o básico do básico. E aí quando você pega, por exemplo, matemática, você vai resumir isso a 6 conteúdos, a 8 conteúdos: geometria, espacial, estatística, porcentagem, regra de 3, gráficos, função do primeiro grau. Você resumiu ali 20 questões da prova, 25 questões da prova, óbvio que cada ano vai mudar, entende? E aí, em vez de você ter que estudar 300 conteúdos que o cursinho vai te empurrar, você vai ter que estudar 6 conteúdos, 7 conteúdos. E aí, com a estratégia correta, você precisa, com 3, 4 semanas, você domina os conteúdos básicos, estatística, geometria, regra de 3, interpretação de gráfico, e no outro mês você revisa esses conteúdos básicos e agora que você já tem base, você vai fazer o quê? Você vai dominar os conteúdos intermediários. E aí passou 60 dias, você vê o depoimento dos meus alunos que foram aprovados em medicina. Dentro do método Atletamente, nós temos uma ferramenta chamada FACS, Framework ATM para aprender exatas. É um passo a passo que eu desenvolvi, tendo em vista que eu não era nerd, que eu não sabia tudo de matemática, eu era burro em matemática e, portanto, eu precisava aprender os conteúdos de matemática, uma vez que matemática tem uma relevância muito grande na prova. Aí você pega, por exemplo, o mesmo raciocínio para biologia. O cursinho vai te ensinar lá 100 conteúdos, você resume isso a 10, 15 conteúdos que você precisa saber. Aí você bota um conteúdo por semana, entende? E aí você começa a ver mais resultado. Por quê? Porque em vez de você querer saber tudo, você fragmenta. Baby steps, small steps, pequenos passos, passos de criança. Não começa querendo saber tudo. E esse é o erro do vestibular de medicina. Ele vai lá e compra um cronograma de 30 semanas. Aí o cérebro olha para aquele cronograma de 30 semanas e começa a procrastinar. Porque ele fica pensando, nossa, olha a quantidade de energia que eu vou gastar.